Imagine um pássaro que chega numa árvore para construir seu ninho e ali depositar seus ovos para que as gerações se sucedam. Nós também um dia perceberemos que a árvore é apenas uma sustentação provisória para os nossos saltos de consciência. Nós não somos seres que pertencem às árvores, não, como os pássaros também não pertencem às árvores. Não pergunte a um passarinho de que árvore você veio. Não pergunte também a uma criatura humana. Imagine uma nave espacial descendo no seu quintal e desce uma criatura e você diz: de que planeta você é? Isso é equivalente mais ou menos a perguntar para um pássaro de que árvore você é. Nós não somos de planeta algum. A alma humana é um fenômeno cósmico universal e tomamos corpos físicos de acordo com cada sistema planetário, com o seu nível de, vamos dizer, de evolução, aqui não no sentido darwiniano, mas são instrumentos para nos manifestarmos na fisicalidade. Nós não somos esse corpo. E se nos manifestarmos em outros sistemas planetários, nos valeremos de outros corpos lá disponíveis. E se não há corpos humanos, a natureza também sabe como construir na fisicalidade uma cadeia de evolução de corpos até que a alma humana possa fazer dele uso e manifestar-se e operar até que tenha condições de construir uma cultura capaz de ir embora e viver no espaço, porque esse é o lugar da vida humana verdadeiramente. Como os pássaros vivem a voar, nós também um dia viveremos a voar. Nós somos seres livres, completamente livres, não dependemos de planetas, não dependemos de estrelas, nem de sistemas galácticos. Somos estranhamente, talvez seja difícil aceitar ou compreender isso, somos criaturas completamente livres, porque somos divindades da mesma natureza da divindade que organiza essas estruturas. Isso também, em 5 minutos, a gente não tem muito como esclarecer, mas é uma cosmogonia extraordinária, compreender o que os nossos irmãos do espaço hoje estão transmitindo para canais sensitivos de pessoas no mundo inteiro, e até mesmo pessoas sensíveis que estão trabalhando no campo da cosmologia científica. Eles estão percebendo realidades importantes e que vão, enfim, acabar por deitar por terra essas velhas concepções que nós temos de vida, de universo e assim por diante. Hoje há muitos movimentos contraculturais no mundo e que muito aborrecidos com o que a humanidade tem feito com a natureza, com o solo, a contaminação de tudo, partiram para atitudes de rompimento com esse sistema. Foi muito importante o sistema perceber que havia muita gente descontente com a estrutura que existe aí, com as verdades estabelecidas, com os comportamentos cristalizados. Mas nós não podemos parar por aí. Essa resposta contracultural, esse ato de independência e de uma certa forma de libertação ou de liberdade, foi muito importante, mas nós temos que ir além disso. Não vamos esgotar aí a nossa compreensão do que possa ser uma nova civilização. Uma nova civilização não será voltar para o mato, não é voltar a roçar o campo com instrumentos rústicos, não é viver em habitações precárias e no meio de uma linda paisagem. Isso ainda é uma contestação. A humanidade nasceu para viver em sistemas extraordinariamente evoluídos do ponto de vista científico-tecnológico, não dessa ciência, não dessa tecnologia. Essas naves que viajam, a palavra nem é adequada, mas enfim, as naves que viajam os espaços, tanto o espaço físico quanto outros espaços, criaturas de natureza que nós não fazemos sequer ideia de como são organizadas, elas não vivem no mato. Elas têm um respeito tão grande pela natureza, as árvores e os vegetais, enfim, as plantas dos planetas, que sequer pousam fisicamente. Navegam hiperfisicamente, num total respeito como se fosse um santuário. Como devemos respeitar uma parte de uma árvore que não pode ser
danificada. A árvore tem que ter integridade total para que ela chegue até à semente, que é o produto elaborado desse longo processo que começa da própria semente e depois raízes e caule, folhas e assim por diante, com essa energia que vem do alto, que vem do sol, até chegar nas flores, no fruto e por fim na semente. A semente independente, né? Igualzinha àquela semente que deu origem a toda essa estrutura. Então, eles navegam o espaço, vendo e eventualmente até descobrindo onde existe nascentes civilizações humanas que brotam como que do nada. A ciência não pode entender isso, mas é assim que ocorre, identificando humanidades que estão numa fase eventualmente ainda muito primitiva de desdobramentos de consciência e que pode colocar em risco essa árvore, esse sistema de coisas. Nós aqui na Terra vivemos isso. Estamos hoje com um arsenal nuclear capaz de explodir várias vezes a Terra inteira. Olha, isso não é saudável. Não é saudável. Por mais que queiramos ter entendimento de que isso é uma forma de manter o equilíbrio de poder no mundo e garantir a paz, isso não é verdade. Isso é um risco não só para nós, mas para ordenamentos muito maiores e também para ordenamentos que estão em outras dimensões de realidade. Isso não faz sentido. Essas coisas todas desaparecerão. E não pensem que esses reatores nucleares, essas bombas, milhares de bombas que existem no mundo, vão ficar por aí contaminando o futuro. Não irão. Existem tecnologias que apagam isso com a maior facilidade, né? Como vão poder também resgatar toda a vida e os animais e os vegetais que se perderam por conta da atividade humana. Porque o que existe no físico vem do alto. É apenas a ponta, como eu disse, de um iceberg. Uma vida na fisicalidade é apenas 3 a 4% da estrutura toda de manifestação de um ser físico. Quando estamos aqui nos nossos corpos físicos, no universo físico, perdão, não fazemos ideia da extensão do universo não físico, em todas as suas extraordinárias estruturas, para que ocorra aqui um fenômeno físico, né? Então, a volta à natureza não é a volta a uma vida primitiva. Não é. As tecnologias que hoje são importantes, as tecnologias sociais, as tecnologias de subsistência, as tecnologias ecológicas, as tecnologias que estão sendo contempladas, por exemplo, pelos movimentos das ecovilas, os grupos de ecovileiros no mundo inteiro, pessoas que estão tentando resgatar uma forma mais sadia e livre e natural de vida. Tudo isso é importante porque são tecnologias, eu chamaria de transição. Uma tecnologia necessária para que nós possamos viver com dignidade o colapso do velho sistema. Nesse sentido, muito útil todas essas coisas, mas não é por aí que ficaremos, absolutamente. Desenvolveremos tecnologias de base radiônica, de base psicotrônica. Nossos sistemas de comunicação nos interligarão a outras dimensões de realidade sem eletrônica como temos hoje. É uma outra coisa, é um outro nível de tecnologia. É algo que sai dos domínios da força e da lógica cartesiana, ou mesmo de uma lógica mais elaborada, diríamos uma lógica quântica, para entrarmos num outro tipo de lógica. Vamos chamar assim, uma lógica espiritual.